Olá, tudo bem? Bom domingo! Eu sou Pedro Bugs e essa é a 24ª edição do programa Utilidade aqui em Blog do Juarez. Nesta semana vamos falar sobre assuntos importantes que movimentaram Camaquã e região. Vamos destacar a inauguração da nova sede do PSDB aqui em Camaquã. Vamos falar também sobre um convite especial para bandas de Sentinela do Sul e Tapes. Além disso, também vamos falar sobre um projeto importante aqui mesmo em Camaquã, que busca subsidiar o transporte coletivo municipal. Também vamos destacar o Agosto Lilás, que já está ajudando, fazendo algumas ações para as mulheres aqui de Camaquã. Comércio local também é destaque no programa Utilidade. Isso e muito mais agora comigo, Pedro Bugs, no programa Utilidade. E a nova sede do PSDB aqui em Camaquã foi inaugurada recentemente. Fabiano Ribeiro, presidente municipal do partido, esteve no Blog de Juarez e falou sobre esse momento, também destacando a candidatura de Marcelo Maranata, o primeiro camaquense a ser candidato ao governo do RS. Olha, foi com muita alegria que a gente teve casa cheia novamente, né? E os tucanos estavam, assim, sedentos por a sua casa, pelo seu ninho. Na verdade, a gente teve uma postura ali, depois que saímos da nossa última sede lá, na Luiza Maraniche, de retomar uma nova sede no momento oportuno. Por que falo isso? Porque a gente sabe que tem que ter responsabilidade com as contas, né? E considerando que nós teríamos pouca movimentação política no decorrer do ano passado, a gente então resolveu deixar para alocar um espaço já mais perto das eleições. E agora nós precisamos sim de um espaço, precisamos trabalhar e começamos já a trabalhar porque temos ali a candidatura do nosso deputado federal, Daniel da TV, temos a nossa candidatura a governador do Marcelo Maranata e precisamos sim trabalhar de uma forma muito proeficiente nesse período para que a gente tenha o êxito que esperamos em nossas candidaturas. E já começamos a trabalhar e tivemos na inauguração casa lotada, boa parte da população não, dos nossos filiados e dos nossos, digamos assim, simpatizantes eufóricos com um espaço adequado, um espaço mais amplo até do que a nossa antiga sede, e que a gente está ali pronto para receber e para trabalhar, e temos muito que trabalhar, temos bons nomes para trabalhar, porque o Marcelo Maranata é camaquense, é um fato histórico, primeira vez que nós vamos ter um camaquense concorrendo ao governo do estado, e isso é um motivo de muito orgulho para todos os camaquenses, e então é fácil de vender a figura do Marcelo, seja por ele ser camaquense, seja porque tudo que ele representa, né? É um cara popular, um cara do bem, um cara honesto e que fez um ótimo trabalho na cidade de Guaíba. Então são credenciais que nos dão essa possibilidade de abrir uma campanha de peito aberto aqui na nossa cidade para um camaquense. Ainda na entrevista, Fabiano falou sobre a sua carreira política e como ingressou no PSDB. A minha história no PSDB inicia antes mesmo de eu ser filiado no partido, né? Porque, vamos lá, nós devemos lembrar, há uns anos atrás, quem sempre rivalizava a história da política nacional com o governo de esquerda, o governo do PT, era o PSDB, né? E eu sempre fui muito afeito àquela forma de conduzir, aquela forma de fazer política ali do Fernando Henrique Cardoso. Também várias vezes votei e de certa forma apoiava dentro das minhas limitações as ideias ali do José Serra, e sobretudo porque enxergava aquele jeito sensato, aquele jeito moderado de se fazer política com o perfil que eu tinha, né? Um perfil mais de direita, mas com moderação, com tranquilidade, com um foco em resolver os problemas
pautando-se no que os problemas apresentavam, e não necessariamente na questão de ideologias políticas, né? E quando recebi o convite lá em final de 2015, início de 2016, a entrar no partido, entrei no partido e me senti em casa. Meu pai é político, vinculado a outro partido, e isso nunca ele me interferiu, me julgou, olha, vamos entrar aqui no partido do teu pai, aquela coisa toda. Não, deixava livre, e eu sempre tive uma afeição mais forte ali para o lado tucano. E entrei no partido em 2017, início de 17, desculpe, final de 2016, início de 17. Vai completar 10 anos. Vai completar 10 anos. E estamos aí, né? Agora a oportunidade de ser presidente do partido já há vai para o terceiro ano, para o quarto ano. E graças a Deus fazendo parte, junto com o PSDB, na mudança que a nossa cidade teve. Também relembrou as ações que serão realizadas durante o Agosto Lilás aqui no município. Essa data, esse mês, que remete à violência contra a mulher. Ele destacou algumas dessas ações. E esse mês é um mês muito importante. Nós estamos aí no Agosto Lilás, que é dedicado a refletir e debater sobre a questão da violência contra a mulher. E é um assunto que está sempre muito em pauta. Tivemos aí no mês de março também levantando o tema justamente num mês em que a comunidade camaquense foi impactada com um feminicídio que abalou toda a cidade, as notícias que se correram. A gente fica muito chateado quando isso acontece, mas isso nada mais é do que o resultado de um fenômeno, vamos se dizer assim, nem um fenômeno, uma mazela que a sociedade tem e que precisa ser tratada, que é a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher. E a Secretaria já está se preparando para fazermos ações que serão divulgadas em alguns dias, e também para fazer uma campanha ainda na segunda quinzena desse mês, muito forte, trazendo à baila essa discussão que afinal de contas, a mulher já sabe que pode estar onde ela quiser. A mulher já está empoderada, a nosso ver, suficientemente para ocupar os espaços que precisa. E ainda aqueles que precisam ser ocupados, muitas vezes encontram barreira no machismo. Mas, acima de tudo, a gente tem que trabalhar uma faceta desse assunto, que é a violência. Porque tem muito assunto envolvendo a mulher. Desde a história onde elas não tinham direito a nada, não tinham nem direito ao voto, as coisas foram evoluindo. Hoje elas já sabem que lugar de mulher é onde ela quiser, mas temos o machismo impedindo elas, muitas vezes, de ganhar os mesmos valores que os homens, enfim, aquela coisa que todo mundo já ouviu em uma hora ou outra acontecer. Agora, e a violência? Como nós vamos tratar com a violência? Tem pessoas que se acham cidadãos do bem porque pagam seus impostos, trabalham, perante a comunidade está tudo certo, e do nada, quando se sabe, está no aconchego do seu lar, o que era para ser o ambiente mais seguro. É um péssimo pai de família e esposo. Péssimo pai de família e esposo. Eu que tenho uma notícia para dar para o senhor é bandido, tal como se não pagasse suas contas ou que se agisse de uma forma inadvertida da porta para fora. E bandas de Sentinela do Sul e Tapes foram convidadas para participar de um importante evento lá na Colômbia. O Blog Juarez, com Juarez à Luz, traz os detalhes sobre essa importante celebração, esse importante convite. Bandas municipais de Sentinela do Sul e Tapes recebem convite para desfile internacional na Colômbia. As bandas municipais de Sentinela do Sul e Tapes receberam um novo convite internacional para participar de um evento cultural na Colômbia. Esse é o segundo convite recebido por grupos da região de diferentes federações internacionais.
após uma experiência semelhante envolvendo Colômbia e Bolívia. O convite foi encaminhado pela direção do Instituição Educativa Técnica Comercial de Sabana Larga, na Colômbia, em documento emitido no dia 31 de julho de 2026. A instituição prepara uma programação especial para celebrar 3 décadas de atuação na educação, formação cidadã e desenvolvimento cultural da comunidade de Sabana Larga. A programação prevê a participação de bandas marciais e institucionais de ensino em um grande desfile, com o objetivo de valorizar a tradição, o talento artístico, a integração cultural e o sentimento de pertencimento da comunidade. Entre os grupos convidados estão a Banda Municipal Integração de Sentinela do Sul e a Banda Municipal de Tapes, que vem ganhando destaque por suas apresentações e pelo trabalho de formação musical desenvolvido com crianças e jovens. Recentemente, a Banda Municipal Integração participou da programação da tradicional Festa do Colono e Motorista de Sentinela do Sul, evento que reúne a comunidade para homenagear agricultores, colonos e motoristas e valorizar as tradições locais. O grupo é coordenado por Felipe Rebelo, que atua no incentivo à cultura e na formação musical no município. O convite para uma apresentação internacional representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela banda e amplia a projeção cultural de Sentinela do Sul e da região. Caso a participação seja confirmada, as bandas gaúchas terão a oportunidade de representar o Rio Grande do Sul em território colombiano, promovendo um intercâmbio cultural, elevando ao público internacional para parte da tradição musical desenvolvida no estado. A participação também poderá contribuir para fortalecer os laços culturais entre Brasil e Colômbia, além de proporcionar aos integrantes das bandas uma experiência internacional e a oportunidade de conhecer novas manifestações culturais. E a Prefeitura enviou à Câmara de Vereadores um projeto para subsidiar o transporte coletivo municipal aqui de Camaquã. Confira detalhes agora com o Juarez da Luz. Prefeitura de Camaquã propõe subsídio de R$ 75 mil para transporte coletivo urbano. A Prefeitura de Camaquã encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza a concessão de R$ 75 mil em subsídio financeiro às empresas responsáveis pelo transporte coletivo urbano do município. A proposta ainda depende da análise e aprovação do Legislativo. Conforme o texto encaminhado pelo prefeito Abner Dilman, o auxílio será dividido em 5 parcelas de R$ 15 mil, que deverão ser pagas até o encerramento do exercício financeiro de 2026. O valor de cada parcela será distribuído proporcionalmente entre as 8 linhas urbanas existentes, correspondendo a R$ 1.875 por linha a cada pagamento. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, o objetivo é contribuir para a manutenção da regularidade, continuidade e eficiência do transporte coletivo, além de preservar tarifas consideradas acessíveis aos usuários. A Prefeitura argumenta que, nos últimos anos, as empresas que prestam serviço têm enfrentado aumento nos custos operacionais, especialmente em combustíveis, manutenção da frota, peças, insumos e encargos trabalhistas. Ao mesmo tempo, houve redução no número de passageiros transportados, cenário que, segundo o Executivo, tem afetado o equilíbrio econômico-financeiro da operação. A administração municipal sustenta que o subsídio poderá ajudar a evitar uma eventual redução na oferta de linhas e horários ou reajustes tarifários que acabariam sendo repassados diretamente ao passageiro. 4 empresas deverão ser beneficiadas. O projeto identifica 4 empresas responsáveis pela operação das linhas de transporte coletivo urbano de Camaquã: MF Transporte de Pessoas Limitada, Valmor Meirelles da Rocha, MM, Antônio Carlos Fanfa Machado e Empresa de Transporte e Vigia Águia Limitada. O pagamento, entretanto, estará condicionado à efetiva prestação do serviço.
A proposta estabelece ainda que os critérios de distribuição dos recursos deverão ser detalhados em processo administrativo, com a identificação das empresas, das linhas operadas e dos valores destinados a cada uma. Caso ocorram mudanças na operação das linhas durante a vigência da lei, o rateio poderá ser adequado proporcionalmente pela administração municipal. E empresas terão que prestar contas. Outro ponto previsto no projeto é a obrigatoriedade de prestação de contas dos recursos recebidos. As empresas deverão apresentar documentos que comprovem as despesas custeadas pelo subsídio, e o município poderá realizar fiscalização e auditorias ou solicitar informações adicionais. Se forem constatadas irregularidades ou utilização do dinheiro para finalidade diferente da prevista, a empresa poderá ser obrigada a devolver os valores, além de ficar sujeita a outras sanções. O repasse também poderá ser suspenso em casos como descumprimento de obrigações contratuais, paralisação injustificada de serviço, redução de linhas, horários ou itinerários sem autorização, perda das condições necessárias para a operação ou outras irregularidades que prejudiquem o atendimento à população. Mesmo com o recebimento do subsídio, as empresas continuarão responsáveis pelo cumprimento integral das obrigações relacionadas à prestação do transporte coletivo, incluindo regularidade, segurança, eficiência e qualidade. Na justificativa enviada aos vereadores, o Executivo afirma que a medida busca preservar um serviço público considerado essencial e garantir a mobilidade urbana da população. O projeto será analisado pela Câmara Municipal antes de entrar em vigor. E Enio Vasco Nunes, o presidente da SIC aqui de Camaquã, esteve na BJ Rádio Web e falou sobre vários assuntos, sobre comércio local, economia e muito mais. Incentivando as pessoas a visitarem o nosso comércio local, procurar comprar no nosso comércio local. Tá? Porque, conforme a gente conversava agora há pouco, a gente sabe desse apagão que deu na economia a nível Brasil. Eu não falo a nível mundial porque eu não tenho acompanhado o que está acontecendo em outros países, mas a nível Brasil, Juarez, teve um apagão muito grande. Muito dinheiro saiu da nossa economia, mais de 62 bilhões saiu da nossa economia, tá? Que as pessoas acabaram investindo, como dizem os influencers, investindo em jogos online, em bets e em todos os tipos de jogos online. Essas pessoas que são influencers, que vão incentivando as pessoas, os seus seguidores a jogarem, eles ganham quando o seu seguidor perde. Quanto mais você perder, mais eles ganham. Quem está ficando rico é o dono da bet e os influencers, ostentando bebidas de luxo, carros, relógios, roupas de grife, né? Enquanto a população pequena, que muitas vezes acredita no influencer que diz invista aqui que você vai ganhar, vai lá e coloca todo o seu salário. Isso está comprovado numa pesquisa que fizeram agora, que estão gastando 40% do Bolsa Família, as populações de baixa renda que recebem esse benefício estão gastando em bets. E com o apoio de Afubra, BJ Nightiver, A Balada Retrô, Imobiliária Maranata, Minuano Materiais e Construção e TBK Internet, essa foi mais uma edição do programa Utilidade, que retorna na próxima semana. Um bom domingo a todos!